Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live literária, live especial de Natal. Vou desligar isso aqui porque vai fazer barulho. Eu vou só escrever aqui enquanto vocês entram o tema da live. Eita, peraí. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Vamos entrando, se acomodando. E eu vou só escrever aqui o título da live. O quarto rei mago do Henry Van Dyke. Muito bem, boa noite, pessoal. Se vocês estiverem me escutando bem, me ouvindo bem, por favor avisem. Se porventura tiver alguma dificuldade, também me avisem aí pra gente. Good night, senhor Carlos Alberto. Boa noite para todo mundo que está aí já. Sejam bem-vindos. Ótimo, muito obrigado, Isadora. Então vamos lá. Nós hoje vamos tratar de um texto, um conto, é um conto de Natal, de um escritor norte-americano chamado Henry Van Dyke. O texto que eu vou apresentar para vocês é tirado deste livro, Contos de Natal, da editora Quadrante, com vários autores, mas aquele que eu coloquei lá na capa de chamada para essa live literária é uma publicação exclusiva só com o conto, O Quarto Rei Mago, do Van Dyke. Qualquer uma das edições que vocês encontrarem vai ser o mesmo texto, tá? Vocês vão ver que há variações com relação ao título do texto. Este, inclusive, se chama A História do Outro Mago, mas é o mesmíssimo texto, tá? Não tem diferença alguma. Inclusive, há um filme disponível no YouTube, um filme antigo, adaptado, é uma adaptação deste texto aqui, tá? O filme, se eu não me engano, saiu como O Quarto Homem Sábio, ou O Quarto Sábio, alguma coisa do gênero. Depois vocês procuram, vocês encontram certamente no YouTube, tá? É um filme antigo, acho que da década de 80, 70, 80, alguma coisa do gênero. Vamos lá, nós vamos falar desse texto aqui hoje. Eu vou apresentar primeiro rapidamente para vocês. Não fixou? Ai, obrigado, Carolina, vou voltar lá correndo. É verdade, eu esqueci de fixar. Bem lembrado. Eita, onde é que tá? Tá aqui. Fixar comentário. Obrigado, Carolina. Vocês atentíssimos. Agora sim, Isadora, obrigado. Vamos lá. Vou contar para vocês rapidamente quem é o Van Dyke e em seguida eu passo a apresentar o texto. Lembro vocês que a ideia da live literária, eu vou lembrar isso sempre para vocês, ainda que tenham muitos aqui que assistem recorrentemente às lives literárias, só para que vocês tenham a ideia da proposta. Para mim é muito importante esse momento da live literária como uma possibilidade para os meus colegas psicólogos, para que tenham aí a possibilidade de encontrar referências literárias que lhes permitam, de alguma maneira, encontrar aí formas de compreensão mais apurada, mais refinada do sofrimento humano. E para aqueles que não são psicólogos, evidentemente, eu não tenho a menor dúvida de que será também para eles, para vocês que não são psicólogos, uma possibilidade bastante concreta também de encontrar outras formas, outra das 1001 formas de se viver a vida e se enfrentar os sofrimentos, os mais diversos tipos de sofrimento. Tá? O Van Dyke, ele é um escritor norte-americano, era um poeta, diplomata, escritor norte-americano que nasceu no dia 10 de novembro de 1852 e morreu aos 80 anos de idade no ano de 1933 em Princeton. O Van Dyke, ele, além de tudo, além de poeta, além de escritor, além de diplomata, ele também era um pastor protestante, norte-americano. Para a gente começar a entender o Van Dyke, eu queria ler um trechinho de uma carta, na verdade, acho que é uma carta do Van Dyke, agora não me lembro se é uma carta ou se é um poema. Fico aí devendo a vocês esse detalhe, eu encontrei isso em algumas anotações, peço desculpas
pela não completude aqui dos dados. Mas tem um trechinho do Van Dijk que eu acho que ele é um mote interessante para a gente entender a proposta que eu queria trazer para vocês hoje com este texto. Eu vou ler alguns trechinhos só, vou ler 4 trechos do conto. O conto é um conto curto, em 15 minutos vocês leem o texto inteiro. Não seria o caso aqui de fazer uma leitura com vocês do texto, por razões óbvias. Eu não quero ler o texto para vocês, eu quero, na verdade, passar alguns elementos para que vocês tenham, aí, como eu acabei de dizer, comece a formar um pouquinho mais e melhor um imaginário mais sólido, mais consistente, que lhes permitam pessoalmente enfrentar os tantos sofrimentos pelos quais a gente sabe que muitos dos que estão aqui acabam passando. O trechinho que eu queria ler, que na verdade não é do livro aqui, tá? É um trecho à parte, eu acho que de uma poesia, só de uma carta, pode ser que seja de uma poesia que ele escreveu numa carta, enfim, não vem ao caso. Ele diz o seguinte: o tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para os que têm medo, muito longo para os que sofrem, muito curto para os que se alegram, mas para os que amam, o tempo é eternidade. Com isso aqui, vocês certamente têm o conjunto inteiro aqui de temas que eu acho que provavelmente numa leitura, né, atenta do conto, vocês vão começar a perceber um pouquinho, né, qual que é o horizonte de produção, né, o que leva o Van Dijk a produzir um texto como esse. Há outros contos dele, há um conto, inclusive, neste mesmo livrinho que eu disse para vocês, que eu estou usando, que é esse livrinho da editora Quadrante, Contos de Natal. Há um outro conto que, se eu não me engano, é o primeiro conto deste livro. Isso, é o primeiro conto desse livro. Não, mentira, é o segundo conto desse livro, que se chama Um Sonho, o Anjo de Natal. Tá? Então vale muito, muito a pena. Então, essa ideia, né, do tempo a que ele se refere, né, quer dizer, como o tempo pode, como a experiência do tempo, tal como a gente pode vivê-la, né? O tempo, ele, a rigor, a gente pode dizer que o tempo tem uma objetividade, né? Tem uma objetividade que é o tempo do relógio, né? Mas o fato é que o tempo do relógio... Olá, voltou. Pessoal, desculpa, mas a net é uma tristeza do Jeca. Eu estava dizendo para vocês, retomo rapidamente aqui, por favor, só me avisem se está todo mundo já voltou, se eu já estou normal para vocês, para que não aconteça o que aconteceu com a live do Cesare Pavese. Ainda estão me dizendo que travou, então eu vou aguentar as pontas um cadiquinho. Voltou? Obrigado, Lilian. Epa, tem mais. Voltou, Carlos Alberto. Samir está dizendo que travou. Ok, acho que já voltou para todo mundo. Aqui também na minha tela travou, mas voltou, que é o normal, então dou sequência. Brigadíssimo, então vamos lá. Então, rapidinho, só uma introdução rápida mesmo aqui sobre essa questão do tempo, da eternidade, a que eu me referia com esse pequeno trecho aí de uma poesia, de uma carta do Van Dijk. A ideia de que a experiência do tempo é uma experiência que não é pura e simplesmente a experiência do tempo que a gente vive no relógio, né? Agora são 21 horas e 9 minutos do dia 23 de dezembro de 2019. Quer dizer, essa experiência, né, objetiva do tempo do relógio, o tempo do calendário, não necessariamente coincide com a experiência que cada um de nós faz do tempo. E a gente tem que cuidar, sobretudo, né, da forma como a gente experimenta isso aqui. A gente pode muitas vezes ficar agarrado no tempo, né, fazendo uma experiência de atraso, né, com relação ao tempo do passado, que tem muito que ver com essa experiência mesmo de um sofrimento com relação, né, aos eventos ocorridos no passado, ou de uma nostalgia, né, uma nostalgia meio adoecida. Leio sim, Cristina, leio rapidamente para todo mundo que chegou depois atrasado. Ele diz: o tempo é muito lento para os que esperam, muito rápido para os que têm medo, muito longo para os que sofrem, muito curto para os que se alegram, mas para os que amam, o tempo é eternidade. Com isso aqui, né, eu queria parar nessa coisa aqui, né, para aqueles que amam, o tempo é eternidade. A história que eu vou contar para vocês aqui, né, a história do outro mago, tal como está aqui nesta tradução deste livrinho, mas que o livro que vocês vão encontrar, se vocês encontrarem ainda essa tradução da Ediouro, uma tradução bastante antiga da Ediouro,
tá como o Quarto Rei Mago, tá? E, como eu disse no início, há um filminho que vocês encontram no YouTube, todo inteiro disponível no YouTube, que se chama também, acho que o Quarto Homem Sábio, se eu não estou enganado, está como o Quarto Homem Sábio. Enfim, são todos o mesmo texto, baseados no mesmo texto. O filme tem várias adaptações, tá? Então vocês que já assistiram ao filme vão se dar conta que, inclusive, aquilo que eu vou relatar aqui para vocês difere um pouco, em alguns elementos do filme, difere do filme. Mas vamos lá. Então, dito isso aqui, passemos ao texto propriamente dito. Eu vou ler a introduçãozinha do texto e na sequência eu vou explicar para vocês. Isso, o quarto sábio. Obrigado, Samir, muito obrigado. Então vamos lá. A introdução do texto diz o seguinte: vocês já conhecem a história dos 3 magos do Oriente e de como eles vieram de muito longe para oferecer aos seus presentes ao recém-nascido do presépio de Belém. Mas será que já souberam da história do outro mago, que também viu a estrela nascer e se pôs a caminho para alcançá-la, mas não conseguiu chegar ao mesmo tempo que seus irmãos à presença do menino Jesus? E da grande ânsia que consumia esse quarto peregrino, e de como a sua realização lhe foi negada, mas saciada na sua própria negação? Reunindo os fragmentos que pude escutar no pórtico dos sonhos, no palácio do coração do homem, tentarei contar aqui a história das suas muitas andanças e provações de alma, da sua longa procura e do estranho modo como acabou por encontrar aquele que procurava. Esta é, em resumo, a história, do quarto mago, do quarto rei mago, do homem, do quarto sábio, enfim, e aqui a história do outro mago. Quem é este personagem? Eu começo apresentando para vocês, tal como o Van Dyck o apresenta. Esse personagem se chama Artaban. Ele é um medo que nasceu numa cidade chamada Ecbatana. E a descrição que o Van Dyck faz do Artaban é uma descrição muito interessante. E aqui, com esta descrição, eu encontro, inclusive, um elemento interessante para a gente começar a pensar nisso, que é a proposta da live literária, que é justamente a de a gente começar a perceber, dizer, um tipo de vivência humana que a gente pode experimentar e que a gente pode abraçar. Um tipo de vivência humana que a gente pode encontrar, sobretudo como referência para o nosso próprio, para a nossa própria experiência de sofrimento. Salve, grande Chico Escorcim dos Náufragos, que alegria! Muito boa noite para todo mundo. Então vamos lá. Como é que o Artaban é descrito? Diz o Van Dyck. O Artaban é um homem alto, moreno, de cerca de 40 anos de idade, de olhos brilhantes muito próximos um do outro, sob uma testa ampla e linhas firmes gravadas em torno dos lábios finos e estreitos, uma fronte de sonhador e uma boca de soldado, um homem rico de sentimentos, mas de vontade inflexível, um desses que, seja em que época for, nasceram para o conflito íntimo e uma vida de procura. Com esta descrição aqui, pessoal, a gente tem praticamente todo um quadro que já me parece bastante interessante para a gente começar a pensar um pouquinho, o tipo de vivência humana, o tipo de experiência humana que a gente pode fazer da vida. Essa ideia, de um homem rico de sentimentos, mas de vontade inflexível. Um homem que não pertence apenas a uma época, mas um desses que, seja em que época for, nasceram para o conflito íntimo e uma vida de procura. Essa é, certamente, a descrição, de uma pessoa que está integralmente voltada para a vida, entendendo a vida não como um lugar mero e simplesmente, a vida como um lugar onde da qual eu sou vítima, Acho que a palavra certa é essa, porque é um homem que se coloca à procura, de vontade inflexível e que entende que a vida é procura. Tem tudo que ver com algo que ontem, quem assistiu a live que eu fiz com o Melk da formação do imaginário, a gente falava, exatamente sobre o sentido do Natal, A ideia segundo a qual eu tenho repetido, inclusive, várias vezes, a ideia segundo a qual a natureza humana é espera, uma espera que move a gente, que
quer dizer, que está o tempo inteiro solicitando a gente de alguma forma a se colocar a caminho, né? Se colocar a caminho para amadurecer, como a gente tem falado nas lives de quarta-feira, se colocar a caminho para poder, né, construir uma vida que seja uma vida íntegra, de uma pessoa íntegra, de uma pessoa completa, uma pessoa que não é apenas determinada pela superfície, uma pessoa que não é apenas determinada pelos sentimentos, uma pessoa que não está apenas reagindo. É disso aqui que nós estamos falando. O Artaban é um homem assim, né? É um homem que qualquer um de nós pode vir a se tornar, na medida em que entende claramente de que é feita a própria vida, né? Qual que é a substância, de que fibras é tecido o coração, né? O seu próprio coração. O primeiro, o conto, como eu disse para vocês, é um conto curto, mas ele é dividido em algumas partes. Ele é dividido em 6 partes. A primeira parte dividido em 5 partes. A primeira parte se chama O Sinal do Céu, e é o momento em que o Artaban, né, ouve falar, né, mais do que ouve falar, ele descobre, né, a estrela no céu, o sinal no céu, e resolve então empreender uma busca. Esta busca, o início dessa busca começa justamente com o Artaban vendendo todos os seus bens. É um homem muito rico, é um homem de muitas posses, filho de um homem muito rico, ele também de muitas posses. Ele vende todas as suas posses e compra presentes que vai levar junto com Melquior, Baltazar e, meu Deus, eu esqueci o nome do terceiro, Baltazar, eita nós, eu vou lembrar daqui a pouco, com os outros 3 reis magos. Meu Jesus, eu esqueci o nome dos, está aqui na minha frente, é muito mais fácil eu ler aqui, Gaspar, Melquior e Baltazar. Então, os 3 reis magos, né, os 3 magos do Oriente já se haviam dado conta do sinal no céu. O Artaban é um desses que descobre também esse sinal no céu, e ele resolve se juntar aos 3 magos do Oriente, que vão em direção a Jerusalém, em direção a Belém, para deixar o presente para o menino Jesus, né? O Artaban então vende os seus bens e compra então 3 presentes. Ele compra uma safira, um rubi e uma pérola, né? Todas pedras de muito valor, tá? E leva então, né, e começa a empreender o seu caminho. O primeiro trecho que eu vou ler para vocês é desta primeira parte do texto, que fala justamente, né, de como ele se dá conta de que um rei está para vir, né, e ele quer ir ao encontro deste rei. E diz assim: essa chave foi me mostrada a mim e aos meus 3 companheiros entre os magos, Gaspar, Melquior e Baltazar. Examinamos as antigas tabuletas da Caldeia e calculamos o tempo. Recai precisamente neste ano. Estudamos o céu e na primavera vimos 2 dos planetas maiores aproximarem-se um do outro no signo de Peixes, que é o dos hebreus. Também vimos ali uma nova estrela, que brilhou por uma noite e depois desapareceu. E agora os 2 grandes planetas vão encontrar-se novamente. Esta noite é a sua conjunção. Os meus 3 irmãos observam-na no antigo templo das 7 esferas, em Bórsipa, na Babilônia, e eu observo-a daqui. Se a nova estrela voltar a brilhar, eles esperarão 10 dias por mim no templo, e a seguir partiremos juntos para Jerusalém, a fim de ver e adorar o prometido que há de nascer como rei de Israel. Creio que o sinal virá, prepararei-me para a jornada, vendi a casa e todas as minhas propriedades, e comprei estas 3 joias, uma safira, um rubi e uma pérola, para levá-las como tributo ao rei. E desejo pedir-vos que venhais comigo nesta peregrinação, para que possamos alegrar-nos juntos ao encontrarmos o príncipe que merece ser servido. Ele faz então um convite para os seus servos, um convite para as pessoas que estão ali no entorno do seu pai, que é um homem mais, né, é um homem mais importante, e ninguém aceita ir com Artaban. Então o pai de Artaban o abençoa e diz para ele empreender então o seu caminho, né, sozinho. Aí vem a segunda parte do texto, que se chama Junto aos Rios da Babilônia. E aí começa então a aventura de Artaban. Artaban começa o seu caminho, né, rumo a Jerusalém, e
no caminho ele encontra um hebreu, né, um judeu que estava moribundo, né, ele estava ferido e morrendo, estava moribundo, né? E o Artaban, então, que tinha conhecimentos médicos, começa a cuidar desse judeu, né, desse hebreu moribundo, ele se dá conta, né, que se ele deixasse esse hebreu ali no caminho, ele acabaria morrendo, ainda que tivesse feito algum tipo de primeiros socorros, digamos assim, né? E aí, num determinado momento, né, o Artaban reza, né, e diz o seguinte na sua oração: Deus da verdade e da pureza, dirige-me no caminho santo, no caminho da sabedoria que só tu conheces. Faz essa oração porque ele queria saber o que ele deveria fazer, né? Se ele deveria continuar ali cuidando daquele hebreu, que se permanecesse ali poderia morrer, ou se ele deveria dar sequência ao seu empreendimento, à sua viagem para entregar os presentes para o rei que estava nascendo. Então ele decide cuidar, nessa hora ele decide cuidar do doente e passa a noite cuidando do doente. Nesses cuidados, num determinado momento ele fala: agora eu preciso ir. O que é que ele faz para que o moribundo não morresse? Ele entrega para ele todo o pão e todo o vinho que ele havia trazido, né, para a sua viagem. E quando ele faz isso, né, ele fica sem absolutamente nada além do seu cavalo. Ele empreende o seu caminho até que de repente, né, ele se depara com o deserto que ele precisaria cruzar com o seu cavalo, sem, no entanto, nenhum víver, né, nenhum dos víveres que ele havia levado para se manter vivo, né. Então ele fica sem saber o que fazer e decide então ir até uma cidade próxima, vende a sua safira e compra víveres para poder dar conta de atravessar o deserto. Nisso ele já perdeu um tempo, de forma que lá no item 3 do texto, que se chama Por Amor a uma Criancinha, ele chega ao ponto de encontro com Gaspar, Melchior e Baltazar, chega no ponto de encontro, descobre que os três já haviam ido embora, e ele resolve, né, ele se dá conta de que ele vai ter que ir sozinho, e ele começa a empreender o seu caminho, né? Enquanto ele seguia a viagem pelo deserto, aconteceu justamente, né, o esperado. Jesus nasceu em Belém, e os três reis magos, né, encontraram o menino Jesus, deram o presente para o menino Jesus, e o Artaban, né, seguiu a viagem e caiu em Belém. Caiu em Belém, vejam só um detalhe, que ele estava fazendo um caminho em direção a Jerusalém. Ele mudou o caminho para Belém porque quando ele encontrou com o hebreu disse para ele que, segundo as profecias, o Messias deveria nascer numa cidadezinha chamada Belém. E aí ele faz exatamente, ele muda o caminho dele, muda de direção, em vez de ir para Jerusalém, ele vai para Belém. Bem, quando ele chega em Belém, Belém já estava sob a sombra dos soldados de Herodes, que, conforme a gente sabe, havia pedido que todas as crianças de Belém com menos de 3 anos de idade fossem mortas, porque Herodes tinha medo exatamente do fato de que o tal rei, né, que nascesse o destronasse, né? Porque os três reis magos, como não sei quantos aqui sabem, os 3 reis magos, antes de chegarem a Belém, chegam a Jerusalém, porque era onde eles haviam planejado de chegar, e lá perguntam pelo nascimento do rei dos judeus, justamente perguntam isso para Herodes. Herodes se informa com alguns sábios e doutores da lei e avisa aos reis magos que o Messias, o rei dos judeus, deveria nascer em Belém. Então eles vão lá e nisso, né, Herodes é avisado então, de que estava para nascer este rei. Então Herodes, logo depois de solicitar para os reis, né, quando vocês, né, entregarem os presentes, voltem aqui e me falem, né, para poder eu também ir lá, né, visitar e presentear este rei, né? Só que ele faz isso justamente para ser informado. Como eles não voltam, Herodes então manda, né, que os soldados
vão até Belém para matar todas as crianças. E Artaban chega em Belém neste momento, né? Belém está sob a sombra dos soldados que estão já fazendo, né, a matança, sangue para todo lado, as pessoas, as mulheres gritando, as crianças chorando e tudo mais. E Artaban acaba encontrando uma mulher que está protegendo o seu filho e, num determinado momento, um grupo de soldados, um soldado em especial, um capitão do exército lá, da tropa de Herodes, vê o Artaban na porta de uma casa, pede para entrar, e o Artaban então diz para esse capitão que não tem, né, nenhuma criança ali, e tira o rubi da sua bolsa, coloca na mão dele e diz, olha, estou te oferecendo essa pedra aqui, mas aqui não tem nenhuma criança, pode ir embora, né? E aí o soldado vai embora, de forma que das 3 pedras, né, das 3 gemas preciosas que o Artaban havia comprado com todos os seus pertences, sobra-lhe apenas a pérola, tá? E com isso o Artaban acaba salvando esta criança. Um trechinho que eu leio aqui para vocês, que eu acho que é interessante, né? Que é justamente a fala da mãe dessa criança, logo depois que o Artaban consegue salvar a vida dela, que é o seguinte, é um trecho pequenininho que diz assim, ó: porque salvaste a vida do meu pequeno, que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça o seu rosto brilhar sobre ti e te comule de dons, que erga o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Enfim, começa então a quarta parte do texto, que se chama No Caminho Oculto da Dor. Essa né, acho que é uma das partes, não, é a parte mais curta do texto, tá? Neste trecho, do texto, acontece justamente que o Artaban fica sabendo que Jesus, Maria e José haviam fugido para o Egito, e neste momento então ele resolve ir até o Egito, né? Então ele segue até o Egito. No Egito ele passa vários anos procurando por Jesus, quando enfim ele é informado de que Jesus já não se encontrava ali, né? Certamente já não se encontrava ali, porque um rabino hebreu muito sábio avisa para o Artaban que Jesus deveria já estar em Jerusalém àquela altura, tá? Ele guarda essa pérola, segue viagem, né, em direção a Jerusalém. É uma pérola de grande preço, né, e ele segue esse objetivo por 33 anos. O conto, ele fala exatamente assim. O filme, ele dá ele fala, vai muito mais longe disso aqui. No conto, ele simplesmente fala que o Artaban seguiu, né, perseguiu o seu objetivo por 33 anos, tá? Ele chega a Jerusalém, então, justamente na época da Páscoa, e é como começa, né, o ponto 5 desse conto, que é o ponto que se chama a pérola de grande preço, tá? Quando ele chega a Jerusalém, ele percebe que Jerusalém está, né, que era o período da Páscoa, a cidade estava muito cheia, tumultuada, e ele começa a se dar conta de que tinha um peso no ar, tinha alguma coisa que não estava bem, né, na cidade. E ele começa a ficar, né, preocupado. Ele, né, já estava bastante envelhecido. Logo no início do ponto, né, diz assim: o cabelo outrora mais escuro que os penedos dos agros, agora estavam mais brancos do que as neves invernais que os cobriam. Os olhos que antes brilhavam como labaredas de fogo, eram agora baços como carvões que se consomem entre as cinzas. Ou seja, Artaban, nessa altura do campeonato, tinha 73 anos, né, próximo de 73 anos. E aí, ele, enquanto, né, empreende ali na cidade cheia, né, uma procura por Jesus, ele ouve falar que Jesus havia sido preso, né, e que estava para ser morto na cruz. E aí, ele diz o seguinte, o conto, vou ler aqui mais um trechinho, que é o seguinte, deixa eu só pegar o ponto que eu anotei aqui, exato. Então,
As pessoas avisam para ele que Jesus estava indo para o Gólgota, carregando a cruz, então surge o seguinte comentário do Van Dyck. Essas palavras encontraram ressonância curiosamente familiares no coração cansado de Artaban. O convite para ir o convite feito a Artaban para ir até o Gólgota. Tinham-no levado a passar uma vida inteira percorrendo terras e mares, e agora chegavam-lhe novamente, mas de maneira obscura e misteriosa, como uma mensagem de desespero. O rei surgira, mas fora negado e rejeitado, e agora estava a ponto de perecer, ou talvez já estivesse morrendo. Poderia ser o mesmo que nascer em Belém 33 anos antes, cujo nascimento fora anunciado nos céus por uma estrela e cuja chegada os profetas haviam predito. O coração de Artaban batia descompassadamente com aquela apreensão turva e dolorosa, que toma conta dos anciãos quando se emocionam. Mas disse a si mesmo: os caminhos de Deus são mais estranhos que os pensamentos dos homens, e pode ser que eu deva, por fim, encontrar o rei nas mãos dos seus inimigos, e chegue a tempo de oferecer a minha pérola em resgate por ele antes que morra. Então, Artaban começa a correr no encalço de Jesus, para ver se consegue chegar ao Gólgota antes que ele seja crucificado, a fim de pagar o preço da sua morte, pagar o preço para poder resgatar a Jesus da morte, com a sua pérola preciosa. Mas, no meio do caminho, eis que acontece essa coisa impressionante. A vida do Artaban inteira foi muito marcada por esses encontros desconcertantes, esses encontros que pareciam o tempo inteiro impedir o Artaban de concluir o seu objetivo. Primeiro, o hebreu moribundo no deserto, que fez ele teve que vender, no fim das contas, ele teve que vender a Safira. Depois, o encontro com a mãe da criança, perseguida pelos soldados de Herodes, e ele teve que entregar o seu rubi para poder salvar a vida daquela criança. E agora, mais uma vez, prestes a resgatar, pagar o preço pelo resgate da vida de Cristo, ele, no meio do caminho, esbarra com uma mulher sendo arrastada pelos soldados romanos, e aos gritos, dizendo que o seu pai tinha uma dívida que não tinha sido paga, por isso ele havia sido morto, e ela seria vendida como escrava para poder pagar a dívida do pai. O Artaban, então, neste momento fica, meu Deus, agora o que eu faço? E ele, então, surge este outro trecho, e já estou terminando, para vocês terem uma ideia de como é curtinho o conto, e aí em seguida eu faço só uma amarraçãozinha com vocês. Seria a sua grande oportunidade ou a sua última tentação? Não sabia dizer. Uma única certeza aparecia claramente na escuridão que se apoderara da sua alma: que estava diante do inevitável. E o que é o inevitável, por acaso? E o que é inevitável, por acaso não vem de Deus? Uma só coisa era segura para o seu coração dividido: que resgatar essa menina inerme seria um ato de verdadeiro amor. E não é o amor a luz da alma? Tirou a pérola do peito. Nunca lhe tinha parecido tão luminosa, tão radiante, tão cheia de um brilho cálido e vivo. Depô-la na mão da escrava. Este é o teu resgate, filha. É o último dos tesouros que eu reservava para o rei. E aí acontece justamente aquilo que em alguma medida todo mundo conhece. Jerusalém, cai uma escuridão sobre a cidade de Jerusalém. Artaban sente um terremoto, uma história que todo mundo sabe muito bem o que aconteceu. E Artaban, então, se dá conta de que havia acontecido algo de muito grande, e que aquele a quem ele procurara por toda a sua vida, na verdade, era mais do que um rei.
E assim ele diz, né, muito fraco, já sem forças, morrendo, termina o conto dizendo o seguinte, spoiler, em aviso de spoiler. Então, os lábios do ancião começaram a mover-se como em resposta. Esse aqui é um diálogo que está acontecendo entre Artaban e a menina resgatada. Tá? E ela o ouviu dizer na língua dos medos: não assim, meu senhor, pois quando te vi faminto e te alimentei, ou sedento e te dei de beber, quando te vi estrangeiro e te acolhi, ou nu e te vesti, quando te vi doente ou na prisão e fui visitar-te, por 33 anos te procurei, mas nunca vi o teu rosto nem te servi, meu rei. Parou de falar e a voz suave recomeçou. Novamente a moça pôde ouvi-la, muito fraca e muito distante, mas dessa vez pareceu-lhe que distinguia as palavras. Em verdade eu te digo que todas as vezes que o fizeste ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Um calmo brilho de surpresa e alegria iluminou o rosto pálido de Artaban, tal como o primeiro raio do amanhecer ilumina um pico nevado de montanha. Um último, longo suspiro de alívio exalou suavemente dos seus lábios. A sua jornada havia terminado. As suas dádivas tinham sido aceitas. O outro mago encontrara o rei. Pessoal, esse conto não requer muita análise, porque ele é óbvio até a última linha. O que eu queria mais chamar a atenção para vocês aqui? Primeiro, tomando como referência aquela coisa que eu dizia lá no início, que nem sequer é do texto, né? A ideia segundo a qual, para aqueles que amam, o tempo é eternidade. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção, eu vou amarrar isso com vocês em 2 minutos aqui, é justamente a descrição que o Van Dyck faz do Artaban. Ele faz a descrição de um homem que vive o conflito íntimo e entende a vida como procura, como busca. A terceira e última coisa é justamente esta. Quer dizer, um homem que busca é um homem que não perde a menor oportunidade para fazer da sua vida o resultado concreto desta busca. O que o Artaban viveu, no fundo, nada mais foi do que uma vida inteira dedicada a encontrar aquilo que ele havia buscado, aquilo que ele havia, na verdade, entendido que era, né, o objeto da sua busca. E toda a sua vida foi marcada por isto. Eu busco, e se eu busco, não há absolutamente nada, nenhum esforço que seja demais, nenhum esforço nenhum esforço que seja exigido, né, é demais. Tudo que me é pedido, tudo que a vida me pede, porque eu busco, porque eu procuro, eu entrego. Tudo que a vida me pede, eu dou. Eu não deixo nenhum pedaço, né, meu fora, né, dessa procura. E o Artaban foi fazendo isso, né? Ele vendeu tudo o que ele tinha para poder empreender essa busca. E no caminho da sua busca, tudo aquilo que ele adquiriu para poder presentear o seu objeto, digamos assim, tudo aquilo foi sendo deixado no caminho, né? Poderia parecer, e como pareceu para ele até o último instante da vida, que ele chegava ao final da vida fracassado, que ele chegava ao final da vida sem ter conseguido chegar a termo, né, levar a termo a sua busca. Mas no fundo, né, a coisa bonita é que esse chamado final, né, esse irresistível, né, chamado da inevitabilidade, né, quando ele se depara com a criança, né, sendo vendida como escrava, esse irresistível chamado, né, que ele traduz como sendo uma experiência de amor que ilumina a própria alma, ilumina a alma como aquela pérola, né, era capaz de iluminar. Era exatamente isto aqui que era o horizonte final, né, era exatamente isso aí que era o objeto de sua busca, né.
Aquilo de que a gente é feito, eu tenho insistido nisso diversas vezes, aquilo de que a gente é feito, a espera, né, estrutural na nossa natureza, a busca de que a gente é feito, ela não é uma busca que se encerra nas coisas que a gente conquista. Não é uma busca que se encerra mera e simplesmente nas coisas que a gente acumula, nos relacionamentos que a gente estreita. Essa busca, ela só vai encontrar uma resposta que seja suficiente se a gente encontra uma coisa que seja uma luz para a alma, uma luz para essa experiência humana da gente. Algo que tem exatamente as características de quem entrega a vida inteira pelo amor. O que o Artaban fez no fundo, não foi outra coisa do que exatamente dedicar a sua vida pelo amor. É um homem que se entregou completamente, se entregou totalmente, derramou totalmente por amor a um objetivo. E não é um objetivo qualquer, é um objetivo que é o objetivo justamente, como ele diz lá, né, no início do texto, um rei vem e eu irei ao seu encontro. Né? Quem vive a vida assim, quem vive a vida com a perspectiva do amor, vive o tempo como eternidade. Isso é o que salvou, né, o Artaban. Essa é a experiência que salvou o Artaban. Esta é, pessoal, a experiência que salva a cada um de nós na vida da gente. Se a gente quer, de verdade, entender o que é uma vida em plenitude, uma vida plenamente realizada, se a gente quer de fato se dar conta de como é possível viver uma vida de realização, uma vida de sentido, a gente precisa entender que a nossa natureza, a nossa estrutura é a espera de um amor assim, mas não de um amor que eu mera e simplesmente recebo e acumulo. É a espera de um amor que se transforma em nós em transbordamento, que se transforma em nós em dedicação, que se transforma em nós em atenção pelo outro, usando um conceito caro ao Viktor Frankl, quando a gente transforma a vida em capacidade de sair de si, uma capacidade de sair de si o mais recorrentemente possível. A experiência desses dias, né, que antecedem o Natal será tanto mais uma experiência verdadeira, quanto mais a gente entender que o que acontece nesses dias, né, o que acontece na vigília do dia de amanhã para o dia 25, é certamente um marco que não tem igual na história do mundo, porque é o marco exatamente de um amor entendido como completa doação, absoluta e completa doação de si. É isso que a gente precisa aprender. Se a gente quiser uma vida integral, uma vida vivida na plenitude, a gente precisa empreender este caminho de entrega de si mesmo. Quanto mais a gente o fizer, tanto mais realizado a gente ficará. Quanto mais a gente o fizer, tanto menos neurótico a gente ficará. Quanto mais a gente o fizer, tanto mais o tecido social se transformará. Quanto mais a gente o fizer, tanto mais a vida da gente é uma vida que se completa e se completa integralmente como pessoas humanas. Povo, eu termino a live hoje um pouquinho mais cedo, na verdade no tempo que eu gostaria sempre de fazer as lives. Minhas lives eram para durar no máximo 45 minutos, mas hoje, né, o texto diz por si só. Eu acho que ficar aqui dizendo mais do que eu já disse, eu acabo estragando a beleza daquilo que o Van Dyck nos contou. Mas, sobretudo, eu queria aproveitar essa véspera, essa antivéspera de Natal, para desejar a todos vocês um Feliz Natal. Lembrar vocês que na quarta-feira, como é dia 25, é dia de ficar mais quietinho em casa aqui com a família. Eu não vou fazer live, tá? Então, excepcionalmente, essa semana não vai ter live. A gente volta a se ver na semana que vem. Mentira, na quinta-feira, na quinta ou na sexta-feira, dia 27, vou dizer assim, logo depois eu vou colocar depois o aviso direitinho para vocês. No dia 27 eu vou fazer uma live com o Marcelo Zanetti. Nós vamos falar sobre bom humor e alegria.
tá? Então se prepare, depois eu aviso direitinho para vocês saberem. Vou aproveitar esses minutinhos aqui só para dar mais 2 últimos avisos rapidinho. O primeiro aviso é importantíssimo. Se encerrou no domingo, né, a venda promocional do curso que o professor Tiago Amorim e eu iremos fazer nos dias 8 e 9 de fevereiro do ano que vem, mas ainda é possível comprar num lote, ainda num preço reduzido, né, comparado com o preço, né, o preço final do produto. Vale muito a pena, tá? Vai ser um grupo pequeno o curso vai ser para um grupo pequeno, então são poucas vagas de fato, tá? Então é muito importante ficarem atentos, é uma oportunidade bastante interessante. Segundo aviso, eu coloquei hoje lá para vocês, o pessoal da Formação do Imaginário, com quem ontem eu fiz uma live, preparou aí um curso muito bacana sobre narrativa, aprender a escrever e contar a própria história. Eu fiz uma divulgação lá nos meus stories, acho que vale muito a pena depois dar uma olhadinha, porque tem um pessoal ponta firme lá, propondo algumas coisas interessantes para a gente aprender a contar a própria história, já que nós estamos falando aqui de formar o imaginário e pensar na própria história numa perspectiva que não seja só o reduzidinho das nossas expectativas sobre a vida, sobre o nosso olhar pequeno, né, reduzido sobre a vida. Acho que vale muito a pena dar uma olhadinha lá. Mais uma vez, meus votos de um Feliz Natal para todos vocês, um abençoado Natal para a família de cada um de vocês. Espero de verdade que essa festa seja vivida segundo o seu mais profundo sentido e que haja a possibilidade para cada um dos que estão aqui de entender de verdade que a vida deve ser, no mínimo, uma imitação dessa experiência de ternura insondável que foi a encarnação do próprio Deus para salvar a vida da gente. A gente precisa aprender a fazer isso da vida da gente e tornar as nossas vidas, a vida de cada um de vocês, uma possibilidade de encontro para o outro, para aquele que sofre, com essa disponibilidade de acolhida, de atenção, com essa disponibilidade de benevolência, de ternura, ternura viril para os homens, de ternura calorosa, como são as mulheres, conseguem fazer, mas que todo mundo consiga viver isso com a maturidade de pessoas humanas inteiras, integralmente dispostas e disponíveis uns para os outros. Deus os abençoe a todos, pessoal. Bom Natal mais uma vez. A gente se vê em muito breve tempo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.